Opa, opa, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Oi, 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 Lena. Oi, Elba. Oi, Fabiola. Andréia. Sandra. Ana Lúcia. Boa noite. Que bom. Oi, oi. Vamos chegando, né? Aí. Então, gente, ó, plena noite típica de inverno, né? Pleno dia de São João, e vamos fazer a nossa live da semana, né? Bem frio por aqui, pelo menos, né? Bem sul de Minas aqui, bem gelado. Então, estamos aqui, mas graças a Deus tudo ótimo. Então, vamos lá, vamos para o nosso tema dessa semana. Hoje eu vou falar sobre um tema bem interessante, já me pediram bastante para falar sobre isso, e eu acho que é interessante a gente fazer, porque normalmente quando as pessoas chegam com os primeiros contatos, né, com os óleos essenciais, normalmente essa dúvida com relação à segurança no uso, ela surge. Mas mesmo as pessoas que às vezes já praticam o uso dos óleos essenciais, já têm um pouquinho mais de experiência, às vezes se esbarram um pouquinho nessas questões, né? Ah, é seguro usar? Dessa forma dá para utilizar? Como é que eu posso fazer? Né? Então, a ideia hoje é a gente realmente desmistificar algumas coisas e realmente colocar o uso dos óleos de uma forma mais tranquila, mais segura, para que você possa realmente se embasar no seu uso e não ficar nem, como diz, nem relaxado demais, mas também não ficar com neura no uso dos óleos, né? E eu quero realmente estabelecer, porque eu percebo que às vezes existem dois tipos de perfis, né? Fora do equilíbrio aí. Então, ou a pessoa às vezes acha que é porque é natural, porque é óleo essencial, uma substância natural, então eu posso usar de qualquer jeito, eu posso relaxar com relação ao uso, não vai fazer mal nenhum, então eu posso relaxar com relação a isso e fica muito tranquilo, né? E não é bem assim, então assim, a gente precisa ter alguns cuidados sim, porque apesar de serem substâncias naturais, a gente tem substâncias químicas naturais presentes nesses óleos essenciais. E assim como eles têm resultados maravilhosos, né? Justamente por causa disso também, a gente tem algumas questões que, se você não tiver atenção com relação a esse uso, você pode ter algum desconforto, sim, nessa utilização. Então, não pode ser assim, tão que, eu posso usar quanto eu quiser, do jeito que eu quiser e não me preocupar com segurança porque não vai fazer mal nenhum, porque é natural. É claro que é muito mais benéfico, né? Mas precisam ter alguns critérios e aí básicos, né? Que você precisa saber para realmente não ter nenhum desconforto, não criar nenhuma situação que depois você perceba que possa ser do mau uso dos óleos essenciais. Tudo é relação, é consciência. Eu sempre digo o seguinte, gente, até água, se você abusar, faz mal, né? Então, até água demais faz mal. Então, você precisa saber a forma correta apenas de utilizar. É muito tranquilo de utilizar, mas precisam ter algumas questões aí que você precisa ficar atento com relação a isso. E aí a gente tem um outro perfil, que é a pessoa que fica meio que neurótica, achando que, isso não pode, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e aí cria um drama em cima do uso dos óleos essenciais, achando que tem que ter um cuidado excessivo, achando que, nossa, se eu fizer isso vai acontecer uma coisa terrível, então não pode, né? Então às vezes aumentam muito essa questão também. E aí entra o numareiro. Eu costumo dizer para essas pessoas o seguinte: você às vezes não se preocupa tanto com o analgésicozinho que você utiliza, tão facinho ali na gaveta, né? Que você toma por qualquer dorzinha às vezes que tem, ou às vezes aquele anti-inflamatório que você toma também porque alguém tomou e te indicou e falou que é bom, ou porque você já utilizou, porque alguma coisa lá atrás você teve e aí resolveu e aí você utiliza de novo, e outras substâncias alopáticas que você compra às vezes na farmácia sem receita médica, né? E vai se automedicando por causa disso. Às vezes essas pessoas não têm a preocupação com esse fato e vão se preocupar com o uso dos óleos essenciais como se fosse uma coisa assim.
E aí o que eu digo é justamente isso, olha, aquele analgésico, aquele anti-inflamatório ali que você usa sem tanta preocupação, pode estar te fazendo muito mais prejuízo para a sua saúde do que o uso dos óleos essenciais aí. Então, vamos ter um pouquinho de equilíbrio, né, com relação a isso. É claro que não é para fazer, então, um drama em cima disso. É claro que eles são extremamente seguros. A gente tem várias formas interessantíssimas de utilizar. São muito seguros, não apresentam efeitos colaterais da forma como apresentam os medicamentos alopáticos. Mas também não pode ir para aquele outro ponto que eu falei, que é o relaxamento total. Então, o que eu normalmente digo é o seguinte, é o equilíbrio. Tudo, gente, é o caminho do meio. Tudo é o equilíbrio, a parcimônia e a consciência no uso. Então, se você tiver essa questão de se preocupar com algumas noções básicas no seu uso, você vai poder fazer o seu uso tranquilamente. Então, isso não é nada complicado, não é nada difícil, basta que você entenda um pouquinho os porquês e aí, automaticamente, você sempre vai tomar esse cuidado ao utilizar os seus óleos no seu cotidiano. Então, para facilitar esse processo do entendimento do uso correto, né, e dentro da segurança dos óleos essenciais, eu vou dividir primeiramente as três formas principais de uso, as três formas básicas que a gente tem de uso dos óleos essenciais. E aí, com isso, eu vou explicar, então, cada uma dessas questões, quais são as noções de segurança que você precisa ter com cada uma dessas formas de aplicação, tá bom? Primeiro ponto, até antes de entrar em qualquer tipo de forma de aplicação, quando a gente está falando de segurança no uso dos óleos essenciais, o primeiro ponto que eu preciso abordar é o tipo de óleo essencial que você está utilizando, né? Ou seja, quais são os óleos essenciais que você utiliza. Primeiro ponto de segurança para a sua vida, para usar os benefícios da aromaterapia, para usar todos os benefícios que os óleos essenciais podem te proporcionar, é observar a qualidade do óleo essencial que você vai usar. Então, se ele for um óleo essencial de boa procedência, de primeira procedência, como são os óleos essenciais da doTERRA, a gente já tem uma segurança muito maior e uma tranquilidade muito maior. Para que você entenda um pouquinho mais sobre isso, é só a gente entender que no mundo, no mercado de óleos essenciais mundial, nós temos uma estatística aí dos órgãos fiscalizadores dessa área, né, que nós temos, infelizmente, mais de 90% de todas as marcas de óleos essenciais que a gente encontra no mundo, e o Brasil está incluído nisso, nós temos, infelizmente, mais de 90% de produtos adulterados. Então, o risco de você utilizar um óleo essencial que não seja realmente puro é muito alto. Por isso que eu sempre primo e volto a falar dessa questão. Nós temos, ao utilizar a doTERRA, essa tranquilidade de segurança e pureza do óleo. Isso já nos dá uma tranquilidade justamente nesse quesito de segurança. Porque se você utiliza um óleo essencial que você não tem certeza da procedência, você não sabe bem o que tem ali, você pode ter N substâncias estranhas naquele produto, misturadas ali, adulterando aqueles óleos essenciais. Então, aí, com isso, você não sabe bem o que pode acontecer com aquelas substâncias que estão acontecendo naquele óleo essencial, né? Gente, tá travando para vocês? Alguém colocou aí que estava travando? Me fala aí se estiver travando, tá? Qualquer coisa me dá um toque, me avisa. Pra mim aqui tá, por enquanto tá tranquilinho. Mas se tiver travando pra vocês aí, me avisa, tá? Então, primeiro ponto que a gente precisa entender é com relação a essa questão da procedência do óleo essencial. Porque nós temos dois tipos de adulteração que podem acontecer. Eu sempre friso com relação a isso. Nós temos aquela adulteração que é feita propositalmente, ou seja, ela é intencional, ou seja, a empresa sabe que aquele óleo essencial não é puro e ela aumenta, para aumentar a sua produtividade, para aumentar o seu lucro, né, o rendimento daquele volume de óleos essenciais ali, ela preenche os frascos com outras substâncias para que tenha maior rendimento. Gente sabendo disso porque o volume de matéria-prima necessária para se produzir uma pequena quantidade de óleo essencial puro é muito grande. Então, normalmente não é muito fácil você ter empresas que queiram fazer o caminho correto, como a doTERRA faz, que é somente trabalhar com produtores, fornecedores que trabalham com processo puro, né, e ter esse controle de qualidade. Então, às vezes, o caminho mais fácil é realmente fazer essa adulteração.
E aí tem um maior lucro nesse rendimento. E às vezes a própria empresa, ela fica na mão daqueles empresas que são chamadas de perfumistas, que são os atravessadores. Então, às vezes, as marcas de óleos essenciais não compram direto do fornecedor. Isso é o que é de mais comum, na verdade. O que a gente tem na maior parte do mercado são empresas que compram de algum fornecedor que atravessa, né? Algum produto, não é o produtor, é alguém que atravessa o caminho, ou seja, alguém que compra do fornecedor, faz aquele processo lá e entrega para a empresa rotular e virar o produto final. E esse atravessador é, às vezes, aquele que também faz esse processo de adulteração. E, às vezes, a própria empresa final, ela acredita que ela está ali trabalhando, recebendo um produto puro, mas, na verdade, não está, porque ela não tem controle de laudo sobre isso, ela não tem realmente uma certeza. A Adulterra, na verdade, ela tira o atravessador do caminho, ela lida direto com o produtor, né? O fornecedor é o produtor realmente. Então, ao fazer isso, ela consegue ter um controle muito maior de qualidade, porque ela não passa pelo atravessador. Então, dentro disso, a gente precisa ter essa consciência de que o risco da gente ser exposto a óleos essenciais aí que não são puros é muito alto. Então, além dessa adulteração que pode ser intencional, nós temos também aquela adulteração não intencional, que é por erros e falhas no sistema de produção. Às vezes, processos de falta de higiene, de cuidado no armazenamento da planta e tudo que às vezes são contaminadas com fungos, manipulação errada, mistura e presença de outros traços, de outras substâncias que estão presentes ali no momento de se fazer o invase. Tudo isso pode acontecer também e não é às vezes intenção da marca, mas isso acontece por falta de equipamentos que normalmente são utilizados, que são de última geração, que são equipamentos caríssimos, né? Só a Adulterra, por exemplo, além dela mandar suas amostras para a APRC, que é um órgão não da Adulterra, né, um órgão externo, ou seja, ela consegue ter a comprovação de um órgão que não é dela mesmo, porque às vezes a pessoa pode pensar, a própria Adulterra garante o óleo dela, talvez isso seja fácil, né, mas não, ela realmente passa o seu processo de lotes, de amostras, pela APRC, que é uma empresa que é terceirizada, ou seja, ela não é da própria Adulterra e ela fiscaliza óleos essenciais de todas as marcas, né, que queiram passar por esse teste e ela atesta, então, se aquele óleo essencial é realmente puro ou não. Então, só na APRC, ela passa por mais de 11 testes para averiguar a pureza do óleo e a Adulterra faz isso com todos os seus óleos essenciais. Então, a gente tem justamente essa tranquilidade de ter os óleos essenciais realmente garantidos pela APRC, só que além disso, a Adulterra ainda faz mais 54 testes diferentes, mais de 54 testes no seu próprio laboratório, para realmente ter certeza absoluta da qualidade daquele óleo essencial que ela vai entregar para o consumidor final. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem de muita tranquilidade ao utilizar os óleos essenciais da Adulterra, porque a gente tem essa segurança e essa tranquilidade de estar utilizando realmente um produto 100% puro e 100% seguro nesse quesito, né, de não ter adulteração. Então, esse é o primeiro ponto que a gente parte quando a gente diz assim, vamos falar de segurança. Então, essa é a chave. Começando com relação a isso, é esse ponto mesmo. Tá travando? A Lena falou que tá travando. Gente, fala alguém pra mim aí se tá travando pra vocês também. Coloca aí pra mim. Ou se tá tudo bem, porque aí se mais de uma pessoa falar que tá travando, pode ser a minha internet aqui. Aí eu tento movimentar aqui pra ver se tá fluindo ou se é só... Às vezes porque eu não sei se é na internet de vocês ou se é na minha, né? Então aí, me fala aí. Se tiver mais gente aí que tá travando, me avisa, tá? Que aí eu tento mexer aqui. Mas aqui pra mim o sinal tá legal, tá tranquilinho. Me fala aí qualquer coisa. Aí, ó, a Cláudia falou que aqui, ok, tudo bem. A Amada falando tudo bem também. Então eu fico mais tranquila. Então, vamos lá. Gente, e aí, partindo desse ponto, então, dessa ideia inicial da segurança, aí nós vamos entender as formas básicas de aplicação, né? Nós temos aí 3 formas básicas de uso dos óleos essenciais, que é o uso aromático, o uso tópico e o uso interno, né? E aí, com relação a essas formas de uso, eu vou dar algumas dicas, então, de como você vai lidar com isso
com mais tranquilidade, com mais segurança, e isso vale para qualquer momento que você utilize os óleos essenciais na sua vida. Então, você aprendeu essas regrinhas uma vez, acabou, não precisa se preocupar mais com isso, tá? Então, a gente precisa entender primeiro que a gente tem, além essas formas de aplicação, nós temos dois tipos de uso. O uso direto da aromaterapia e o uso indireto da aromaterapia. E aí eu vou dar exemplos, então, em cada uma dessas aplicações, desse uso direto e esse uso indireto, tá bom? Então, vamos pensar primeiramente no uso aromático. É o principal, é o carro-chefe de quando a gente fala aromaterapia. Quando a gente fala aromaterapia é justamente isso, a principal via de ação, a via mais utilizada, né, a forma mais que a gente tem de uso dos óleos essenciais é através dos benefícios aromáticos. Então, quando a gente pensa nesse benefício aromático, a gente pensa que a gente vai sentir o aroma, a gente vai inalar o óleo essencial. Então, nesse uso aromático, a gente tem o uso direto da aromaterapia, que é, por exemplo, pingar uma gotinha na mão, fazer a famosa conchinha, né? Colocar na frente da narina e inalar profundamente por alguns minutos. Você pode fazer isso com total segurança com qualquer óleo essencial, porque é a via segura de utilização básica. Então, é pingar uma gotinha na mão e realmente fazer essa inalação. O que seria errado aí? Um uso excessivo. Pingar, por exemplo, 10 gotas na sua mão e inalar. Se você fizer isso com óleos essenciais, por exemplo, mais fortes, você pode, inclusive, ficar até um pouco sufocado, porque vai ser forte demais. Então, gente, com relação a óleos essenciais, essa regrinha é básica. Menos é mais. A gente sempre tem a noção de utilizar a menor quantidade do que a gente pensa em utilizar. E depois vai ajustando a fórmula para um pouquinho mais. Mas nunca a gente dá um salto de uso para grandes quantidades, tá? Porque eles têm grande resultado em poucas gotas. Então, por exemplo, para esse uso de uma gotinha na mão, é 1 a 2 gotinhas no máximo. Não é necessário mais do que isso, não é derramar o óleo essencial na mão e ficar lá inalando. Pingou 1 a 2 gotinhas no máximo, você faz a sua inalação ali com tranquilidade de qualquer óleo essencial, tá? Uma outra forma de uso é o uso através do difusor pessoal. Então, o difusor pessoal, você coloca lá, tem uma almofadinha aqui dentro, você coloca lá um feltrinho, né, que você coloca 1, 2 gotinhas também, a proporção vai ser mais ou menos a mesma, tá? Em média, 1, 2 gotas ali do seu óleo essencial da sua preferência, e ele fica ali próximo a você, já numa direção favorável aqui para que você consiga fazer o uso aromático, sentir o aroma do óleo essencial, e de vez em quando você quiser, você pode levantar e sentir ele um pouquinho mais próximo de você para dar um up ali também. Esse uso aromático, por exemplo, da gotinha na mão, já me perguntam muito isso. Quanto tempo, Vivi, é interessante eu ficar ali inalando? Eu só inalei uma vez, tá bom? Olha, para você realmente ter um efeito mais profundo da parte emocional, mental, ele realmente começar a atuar, o interessante seria você tirar pelo menos uns 5 minutinhos ali para ficar inalando profundamente. Então, inspira e solta pela boca, vai trabalhando a respiração junto, né? Vai respirando, porque esse tempinho você já muda completamente a frequência da sua respiração, já tem um efeito muito grande ali pelo seu sistema límbico. Então, e uma coisa muito interessante que eu preciso chamar a atenção. Quando a gente fala desse uso aromático, muita gente acha que só vai ter um efeito muito levinho e tal, e não vai ter tanto resultado assim. Se engana quem pensa isso, tá? Se a gente parar para pensar que a principal via de acesso dos óleos essenciais é a via aromática, quando a gente inala os óleos essenciais, eles podem seguir 2 rotas. A primeira rota, ela vai justamente pelo seu sistema olfativo e vai afetar ali o seu sistema límbico. É pelo sistema límbico que chegam os seus registros de memória, é por ali que são disparadas as ordens de hormônios, né? A sua sensação de bem-estar ou não é disparada pelo sistema límbico. Então, a mensagem chega ali e isso já começa um efeito total ali de liberação de hormônios, né? Serotonina, endorfina e tudo que vão ajudando no seu equilíbrio como um todo. Mas além dessa rota, existe uma outra rota que também acontece ao mesmo tempo ao você realmente inalar os óleos essenciais. Então, uma rota foi essa do sistema olfativo e a outra é aquela que vai para os pulmões.
E essa que vai para os pulmões é aquela parte que é encarregada de colocar aquelas moléculas que você inalou na sua corrente sanguínea. Se você parar para pensar no pulmão como aquela quantidade como se fosse uma arvorezinha cheia de ramificações, né? Aquelas micro ramificações ali, elas ligam diretamente com o seu sistema sanguíneo. Então, o que vai acontecer? Diretamente ali com aquelas moléculas que você inalou que vão para o pulmão, também vão cair na sua corrente sanguínea. Então, quando a gente fala de uso aromático, a gente está falando realmente da inalação de moléculas, de substâncias químicas naturais que vão, então, para o seu sistema límpico, mas também vão para os seus pulmões. E aí, através disso, cai na sua corrente sanguínea. Então, eles têm um efeito, sim, sistêmico no seu organismo através do uso aromático. Então, não é apenas sentir o cheirinho, né? É realmente você ter um efeito muito bom. Eu sempre falo isso, né? Minha frase, todo mundo que já fez curso comigo aí sabe que eu falo isso direto, né? Cheirinho é essência. Óleo essencial é ciência e consciência. Então, essa é a frase que eu sempre uso, que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo isso. Então, dentro dessa visão do uso aromático, você pode, então, fazer esse uso de 1 ou 2 gotinhas no seu difusor pessoal. Tem aí o pessoal falando a Fabíola falando do difusor pessoal e da pulseira. É isso, porque tem a pulseira também. Então, você pode usar assim no difusor, pode ter aquela pulseira que é a que a Fabíola tem, que é a nossa lá, que é com as pedras vulcânicas. Então, elas são porosas, você pinga as gotinhas ali e você sente também na pulseira. Então, tem essas formas de uso que são muito interessantes. Uma outra forma de uso aromático é você pegar um lencinho de algodão, por exemplo, pingar algumas gotinhas ali e deixar próximo a você na hora que você está trabalhando, porque às vezes você não quer, às vezes está digitando, está trabalhando ali, não vai poder ficar passando a mão, né, ficando parando para inalar. Você tem um lencinho de algodão próximo a você que você para de vez em quando e sente aquele aroma em alguns minutos ali. Também é um efeito incrível que dá. Outra forma interessante de você fazer o uso aromático são os difusores de ambiente. Então, a gente tem lá os difusores de tipo vareta, né? Que são aqueles que ficam no ambiente com as varetinhas ali. Você tem aquele uso do difusor ultrassônico, que é tipo esse meu aqui, olha que é o Volo. Tem o outro que é o Pétala, né? Da do Terra também, que é maravilhoso, que você programa. E aí você deixa difundindo no ambiente ali, programa o tempo que você quer. E aí, qual que é a diferença? Como eu falei aqui, de pingar a gotinha na mão, colocar no difusor pessoal, colocar ali na pulseira e fazer essa inalação, você está fazendo o uso direto da aromaterapia. Então, é um uso consciente, você quer realmente sentir ali, você está com a intenção no uso. Então, você percebe ali o uso aromático na hora. O uso no difusor, tipo vareta, né, no ambiente, ele vai difundir mais espalhado. Então, nesse caso, você tem um uso indireto da aromaterapia. O difusor de névoa fria, por exemplo, o difusor ultrassônico, se você tiver num ambiente menor ou com ele muito próximo a você, você está fazendo um uso direto da aromaterapia, porque você vai conseguir inalar uma quantidade maior de moléculas de uma vez. Se você já deixar ele num ambiente, tipo uma sala de visita, num ambiente maior, onde tem uma circulação, o ambiente está mais arejado, né? Tem uma circulação maior, você já está fazendo um uso indireto da aromaterapia, porque você vai sentir o aroma no ar, mas não vai ser uma quantidade maior de moléculas que você vai ingerir, né? Você vai inalar, na verdade. Então, você vai perceber uma quantidade menor de moléculas do que se você estivesse fazendo o uso direto. Então, essa é uma diferença ali. Ah, aqui, ó, o Marcos e Eliana, que estão falando bem cuidado, que eu chamo são eles. E o uso nas máscaras também é uma forma de uso direto, porque está ali, né? Se você acabou de pingar e já colocou a máscara, você está fazendo um uso direto, porque você vai sentir, perceber o aroma bem mais forte. Se você tiver só utilizado na máscara, deixado ela ali descansando um pouco e depois colocar ela tiver bem fraquinho ali, só o aroma suave, você está fazendo praticamente já um uso indireto, porque você não vai perceber tão intensamente as moléculas ali, tá? Então, dentro disso, você tem as possibilidades de uso aromático com os óleos essenciais. Então, a segurança, nesse caso, é somente com o excesso de gotas que você vai estar fazendo uso direto,
tá? O uso indireto, deixar no ambiente, o uso indireto, né, através, às vezes, de um produto de limpeza que está no ambiente, um borrifador, um spray que você utilizou ali, tudo isso são formas de uso indireto. Então, você não precisa se preocupar com isso, porque ele vai estar mega diluído no ambiente, né? Então, quando você tem uma diluição maior, você fica mais tranquilo para usar no dia, mais vezes, né? Sem tanto essa preocupação. Então, o uso aromático, como eu disse, é um dos mais seguros que a gente tem. Uma outra forma de uso aromático, que a gente usa muito para questões, por exemplo, de congestão nasal, de questões de rinite, sinusite, às vezes, é fazer aquela cabaninha, né? Aquela inalação. Esse é um uso direto da aromaterapia. Então, é colocar realmente ali em uma vasilha com água fervente, né? Algumas gotas do óleo essencial numa colher de óleo de coco e misturar na água e ficar inalando aquele vapor com uma toalha cobrindo a cabeça. Então, esse tipo de inalação é um uso direto. Então, você precisa tomar cuidado com o excesso de gotas, tá? Então, normalmente a gente fala ali para uma quantidade segura, em média de 3 a 4 gotas do óleo essencial ali para você fazer a cabaninha mesmo. Mais do que isso é excesso, tá? Então, aí você pode sentir um pouquinho de aflição, porque vai ficar muito forte para você fazer a inalação do vapor. Então, tudo é equilíbrio, é parcimônia mesmo, tá? O tempo inteiro voltado para isso. A Carla, a gratidão pelo cabelo, Carla. Tá bom. Óleos essenciais, né? Shampoo com óleos essenciais, condicionador com óleos essenciais. É isso. Gratidão, querida. Então, dentro dessa ideia do uso aromático, é a que a gente menos se preocupa com essa questão de excesso, porque vai ser um pouquinho mais difícil você abusar ali, porque você mesmo, o seu próprio sistema de segurança natural vai dar opa, tá demais, né? Tá muito forte aqui pra mim. Então, você já tem o seu próprio veículo que vai dar uma controlada nisso mesmo. Então, essas são as principais formas de uso aromático e você realmente fazer esse trabalho aí. Agora, vamos pensar então no uso tópico, né? O uso tópico, a aplicação tópica dos óleos essenciais. Essa é uma segunda via de acesso que a gente utiliza muito e a gente sempre fala, né? Quando você quer principalmente um fundamento mais, um objetivo, né? De resultado mais mental ou emocional, você vai preocupar realmente, principalmente com o uso aromático, porque é a principal via de acesso. O uso tópico também vai ter em alguns pontos uma relação com o uso aromático, porque, por exemplo, quando você aplica um uso tópico aqui na região do timo ou aplica aqui nas têmporas, nessa região aqui lateral do nariz, você vai sentir o aroma também forte, mesmo aplicando topicamente. Então, não deixa de ser uma via de acesso também para o uso aromático. Então, vai acabar afetando rapidamente a parte emocional. Só que a gente tem outros pontos onde você pode aplicar o uso tópico. A gente utiliza o uso tópico quando? O uso tópico, ou a gente utiliza no local onde a gente quer resolver alguma questão, né? Seja uma questão de pele, algum ponto ali que você queira, uma questão de uma luxação, uma artrose, alguma dor específica naquela região que você vai utilizar os óleos essenciais que vão dar suporte nesse caso, então você aplica no local. Só que além de você fazer a aplicação local, existe uma coisa chamada absorção transdérmica, que é aquele produto que vai ser absorvido pelo seu organismo através dos poros, através da sua pele. E esse vai acontecer o quê? Vai cair na sua corrente sanguínea e também vai ser distribuído por todo o seu corpo. Então, com isso, você também tem uma aplicação com uso sistêmico. Uma parte vai ser local e a outra parte vai ser absorvida também pelo seu organismo. E aí nós temos justamente as questões voltadas para o uso tópico, tá? Deixa eu só ver aqui a Carla falando do brief, primo adoro para cabaninha, que você usa muito, né? É o primeiro que você usa. A Alexandra pergunta, qual o melhor óleo essencial para tratar a rinite? Tá, rinite a gente sempre fala hortelã-pimenta, é o primeiro que a gente pensa. E em segundo ponto, já para trabalhar a parte crônica, seria o brief, que é o blend que tem o hortelã-pimenta na sua fórmula. Então, eu sempre falo que o hortelã-pimenta é para crise e o brief é para questão crônica, para resolver o problema na profundidade. Então, eu entendo bem nessa parte, inclusive, da rinite, porque foi isso que resolveu para mim, assim, permanentemente.
Então, tiver no momento da crise, o hortelã-pimenta ajuda imensamente a descongestionar, a abrir as vias aéreas. Mas aquele que vai resolver profundamente vai ser o brief mesmo, porque ele vai trabalhar as questões por trás, inclusive ali de todos os casos. Ele vai no processo antialérgico, ele vai trabalhar bem mais profundamente. Lembrando que o hortelã-pimenta está na fórmula do brief. Então, por isso que ele é potencializado ali, porque a gente tem outros óleos essenciais fazendo a fórmula, né? Então, nesse caso específico aí da questão do uso tópico, nós temos que pensar o quê? Ao aplicar os óleos essenciais de forma pura na pele, não é interessante fazer isso. Não só pela questão da segurança, porque nós estamos falando hoje da segurança dos óleos essenciais. Primeiro ponto, os óleos essenciais, como são muito fortes, muito concentrados e muito potentes, alguns óleos essenciais podem causar uma sensibilização na pele. Então, a gente tem óleos essenciais muito quentes, muito fortes. Então, pode causar algum desconforto ali no toque da pele. E outra questão é que às vezes a pessoa pensa que usando puro o óleo essencial, ela está aproveitando, mas ele vai ter um efeito mais potente. Só que a gente está lidando com uma substância 100% volátil, o que significa que ela vai evaporar 100%, né? Então, ela realmente evapora se você deixar no ar. Então, somente ao pingar o óleo essencial na pele puro, uma boa parte dele, infelizmente a maior parte dessas moléculas, elas realmente vão evaporar no ar, vão volatizar. Então, uma boa parte dessas moléculas você vai perder. O seu organismo não vai conseguir absorver. E aí, quando você faz uma diluição desse óleo essencial, que é feito normalmente em um óleo carreador, que a gente fala, né, que é o óleo vegetal, e no nosso caso eu sempre falo do óleo de coco ozonizado, que é o carro-chefe para as nossas diluições. Então, quando você faz a diluição do óleo essencial numa base carreadora, que é o óleo de coco ozonizado, o que o óleo de coco ozonizado vai fazer? Ele vai encapsular aquele óleo essencial, vai segurar ele ali. Então, quando você aplica na pele, ele vai fazer com que aquele óleo fique ali, que não disperse no ar mais, porque a molécula do óleo vegetal é pesada, diferente da molécula do óleo essencial, que é muito levinha. Então, o óleo vegetal vai segurar ali o óleo essencial na pele e vai fazer uma absorção mais lenta, porém muito maior absorção. Então, vai ter uma absorção ali contínua e todos os benefícios do óleo essencial ali vão cair, então, também na sua corrente sanguínea. Além de fazer um efeito local, ele vai ter um efeito mais sistêmico, porque ele vai ser absorvido aos poucos também. Então, é muito mais vantagem e muito mais seguro fazer a diluição dos óleos essenciais para uso tópico. E quando a gente fala desse uso tópico, a gente tem que ficar alerta no rótulozinho, né? Na descrição dos óleos essenciais da doTERRA, eles sempre trazem essa relação com o tipo de aplicação tópica. Então, se o óleo essencial estiver com a letra N, significa que ele é um óleo que pode até ser utilizado sem diluir, porque é um óleo essencial suave. E é o caso, por exemplo, do lavanda, né, que é um óleo muito tranquilo de se utilizar. Então, numa emergência, numa necessidade, pode até pingar ele puro, pode pegar ali e colocar ali atrás da orelha. Vai ter uma perda no ar? Vai, mas também vai ter uma absorção. Então, em alguns pontos, você pode utilizar o óleo essencial com a letra N, até mesmo de forma pura, com segurança, tá? Agora, a recomendação sempre vai ser a diluição para uso tópico, para um melhor aproveitamento e não deixa de ser também uma economia do seu óleo essencial, né? Agora, quando nós tivermos aí a letra S, significa que aquele óleo essencial já não é tão suave assim. Significa que você precisa ficar um pouco mais atento, porque é um óleo essencial que já é recomendado a diluição para peles sensíveis. Quando a gente fala de peles sensíveis, nós estamos falando daquela pele que fica vermelha muito fácil, uma pele que tem tendência a processo de alergia muito mais rápido, ou seja, uma pele mais vulnerável, né? E também a pele de crianças e idosos, que normalmente são peles também mais finas, mais delicadas, e a gente precisa ter uma atenção mais redobrada com o tipo de óleo essencial que a gente está utilizando. Então, principalmente esses óleos essenciais que têm a letra S, é recomendado o uso diluído para crianças, peles sensíveis e idosos, tá? Para evitar realmente qualquer desconforto. Agora, quando tiver a D nesse óleo essencial, aí você precisa redobrar mesmo a sua atenção,
porque são considerados os óleos dermocáusticos, né? Óleos essenciais quentes, muito fortes. Então, esses óleos essenciais, sim, usados puros na pele, podem causar uma ardência, uma vermelhidão local, pode gerar algum desconforto. Então, aí sim, é muito importante que você faça uma diluição. É uma observação, por exemplo, que a gente faz com relação ao orégano, ao canela, ao cravo, né? Que são óleos muito fortes, né? Muito ricos em fenóis. Então, assim, são óleos muito poderosos também, né? Intensamente poderosos. Então, é só apenas você ter essa atenção de fazer uma diluição correta para utilizar esses óleos na pele, tá? Para realmente não ter nenhum desconforto. Então, essa questão do uso tópico é apenas você preocupar com a diluição. E outra coisa, além de fazer a diluição, nós temos as porcentagens que são adequadas para o tipo de uso que você está fazendo. Então, por exemplo, quanto mais nova é a criança, mais diluído você tem que fazer esse óleo. Então, a concentração tem que ser menor, desses óleos essenciais para a criança. Na fase adulta normal, você pode fazer uma diluição que a gente gira normalmente para uso terapêutico entre 4% e 5%, é o suficiente aí para um uso terapêutico direto, tranquilo. Se for para crianças, quanto menor a criança, a gente vai desde 0,5% até ali 2% a no máximo 3% para as crianças maiores, e dependendo do óleo, levando em atenção aquela questão das letras, né? N, S ou D. Então é bom ligar uma coisa na outra, né, para poder fazer essas concentrações adequadas. Então, quanto menor a criança, ou então quanto mais idosa a pessoa for, mais diluído esse óleo essencial vai precisar ser, tá? E fora isso, o uso terapêutico normal seria uma base de 5%. Em casos muito intensos, muito fortes, a gente pode chegar a uma diluição às vezes de 7%, 8%, até no máximo 10% para um uso muito curto de tempo, ou seja, para um uso terapêutico mesmo, quando a gente vai utilizar uma concentração maior, porque é algum caso que exige realmente uma concentração maior, esse uso vai ser em tempo reduzido, tá? Bem reduzido, porque é uma concentração maior para pouco tempo. Isso é uma outra coisa que eu sempre gosto de falar. Óleo essencial e esse uso terapêutico, às vezes é muito mais interessante você fazer uma utilização de mais vezes durante o dia com menor quantidade do que uma grande quantidade uma vez só, tá? Então é diferente da visão aí alopática, a gente tem uma visão mais homeopática com os óleos essenciais. Então é aquelas devagar e sempre, né? Então usar pequenas doses, mas mais vezes durante o dia. Então você vai ter um resultado muito melhor, porque a absorção sistêmica é muito mais interessante, ela se mantém ali, e quando a informação, o seu metabolismo já digeriu ali, já absorveu, chega novamente mais uma pequena dose, aquela informação vai continuando e você vai, então, mantendo ali um resultado muito mais interessante do que você utilizar uma quantidade grande de uma vez, que o seu organismo não vai conseguir absorver. Então, a maior parte que o seu fígado não conseguir metabolizar e o seu sistema não for interessante para ele, ele vai descartar. Então, nesse descarte, você desperdiça óleo essencial. Então, é muito mais interessante você utilizar pequenas doses que o seu corpo vai conseguir assimilar tranquilamente, mais vezes, do que realmente desperdiçar um uso maior de uma vez só. E não vai ter o resultado que você espera e também vai estar jogando fora, porque ele vai eliminar, tá? Então, vai sair realmente aí nos sistemas de excreção, porque ele vai eliminar mesmo. Então, tendo essa noção desse cuidado aí com o uso tópico, nas dosagens corretas, as diluições corretas e a distribuição durante o dia, perfeito, tá? Então, você tem lá a noção das porcentagens para que você vai utilizar, em casos que você utiliza, e aí é uma dica. Esse eu estou falando do uso direto da aromaterapia para uso tópico. Qual é a forma de uso indireto da aromaterapia para uso tópico? São os nossos cosméticos que a gente utiliza, nossos produtos de higiene pessoal. Então, esses produtos que a gente utiliza que levam óleos essenciais é o que a gente chama de uso indireto da aromaterapia para uso tópico. Essa forma de uso, ela sempre vai estar muito mais diluída. Por quê? É um uso direto, é um uso contínuo, né? Um uso mais vezes, cotidiano.
Então, o uso terapêutico você vai usar por um tempo, enquanto você tem necessidade dele, uma dose um pouquinho maior, por um tempo, resolveu, acabou, não precisa fazer. E aí, você vai manter o suporte e o cuidado com o seu organismo no seu cotidiano através aí desses produtos de higiene pessoal, dos seus produtos cosméticos naturais, que vão contar com uma concentração muito menor. Então, a gente tem aí concentrações que vão de 0,5% a 2% no máximo para os cosméticos, para os produtos de higiene pessoal, ou seja, para shampoo, condicionador, creme facial. Então, a gente nunca vai usar uma quantidade muito grande nesses produtos, porque senão fica over. Se você começa a utilizar concentrações terapêuticas para fórmulas de shampoo, condicionador, creme e tal, você está fazendo over de uso. Desnecessário e não vai ser interessante para o seu organismo, porque ele não vai assimilar essa quantidade de óleos essenciais. Então, precisa você utilizar as dosagens corretas e aí sim, você só vai ter benefícios. Porque na dosagem correta, você vai ter um excelente shampoo, um excelente condicionador, um excelente creme para você fazer o uso constante no seu cotidiano, sem ter nenhuma preocupação com isso. Agora, se você começa eu quero muito isso aqui porque eu preciso de um resultado maravilhoso para minha pele, para meu cabelo, então eu vou usar o dobro da fórmula, né? Aí se você faz isso com todos os produtos que você usa no seu dia a dia, é excesso, né? Então é só você saber diferenciar. Estou fazendo um uso terapêutico, então vamos usar para aquele caso específico eu faço um uso terapêutico, porque tem uma questão específica que eu preciso trabalhar. Então, se você tem alguma questão crônica, aí você vai fazer um uso mais prolongado, mas é um uso terapêutico específico, aí você vai fazer de vez em quando que abre algumas janelas terapêuticas, daí alguns intervalos de tempo, quando você faz uso muito tempo, né, abre uma janelinha terapêutica aí de final de semana, abre uma janela terapêutica de uma semana depois, vai intercalando o seu uso, né, e aí você vai assimilando. Com isso, você tem um controle, ou seja, é o que eu falei, tudo na vida é equilíbrio. Então, utilize o necessário, o tempo adequado necessário, o tempo que é preciso realmente, mas não precisa passar disso. Às vezes, depois que passou aquela questão de você já fez um tratamento mais profundo ali, com uso tópico mais prolongado, você pode começar a fazer, às vezes, só o uso aromático, que ele já vai dar o suporte que você precisa. Então, às vezes, você já não vai ter a necessidade do uso tópico ali direto, né? Que vai ter uma absorção, às vezes, maior na sua corrente sanguínea, e você pode fazer o uso aromático como equilíbrio aí. Então, você tem os momentos, né? Que você vai cuidando. E lembrando que o uso aromático vai trabalhar muito essa parte emocional, que normalmente é a raiz de todos os problemas. Então, a gente cuidando ali da forma tópica, no momento necessário, o tempo necessário, depois você mantém o seu suporte também com o uso aromático e o uso através do uso indireto, né, através dos seus cosméticos, dos seus produtos ali, que você vai ter uma absorção também, mas ela vai ser feita de forma suave. E com isso, o seu organismo se mantém saudável, porque mantém todos os suportes do seu sistema respiratório, sistema urinário, sistema digestivo, o tempo inteiro recebendo aqueles benefícios, ele vai recebendo aquele toque, né? Então, se você tem, em momentos diferentes do seu dia, um contato com o óleo essencial através de um shampoo, o contato através de um difusor no ambiente, o contato do óleo essencial através de um produto de limpeza, tudo isso você está sendo beneficiado, porque eles estão ali atuando sutilmente, de forma muito tranquila, de forma que seu organismo vá entrando no fluxo e você só vai percebendo aos poucos, né, que a sua qualidade de vida melhora, seu bem-estar melhora, porque os seus sistemas todos ali estão entrando em harmonia. Então, você está harmonizando aos poucos o seu organismo, os seus sistemas, toda a sua energia, todo o seu processo vai acontecendo porque você tem pequenos contatos o tempo inteiro com os óleos essenciais. Não é aquela coisa né, agressiva. Não, é um contato que ele vai te envolvendo. Você entra no fluxo, né? Você vai sendo envolvido ali pelo contato com os óleos. E aí, gente, quando você entra nesse estágio, é somente benefícios. Porque aí você não tem aquele choque, sabe? Já a natureza e a parte do contato com os óleos, ela entra em sinergia com você.
Então já não é apenas uma sinergia de óleos essenciais, é uma sinergia de você com os óleos essenciais. Eles já entram no seu sistema e seu organismo já se adaptou, ele já está muito adequado a isso. Então ele vai sentir falta se você parar, porque ele já vai realmente sentir esse benefício no seu cotidiano. Então todos os seus sistemas, aos poucos, vão começar a funcionar melhor. É aquilo que eu falo, você melhora é a sua saúde, a sua qualidade de vida, é a sua resistência às doenças. Você vai parar de ficar preocupando apenas em correr atrás do prejuízo, né? Quando já aconteceu alguma coisa, você vai lá. Então, essa inserção tranquila, em pequenas doses, em tudo que você faz no seu dia a dia, é que vai fazer total diferença no seu sistema como um todo. Tá? Por isso que eu sou muito favorável àquela questão de praticar o uso dos óleos essenciais. Não é usar apenas quando você tem alguma questão forte ali que você precisa realmente resolver. Eles vão atuar sim, mas você precisa manter esse cuidado, porque a gente precisa aprender a ter uma visão de prevenção, uma educação para nosso cuidado com a saúde e não ficar só olhando para o nosso corpo quando ele dá o alerta, né? Quando o seu organismo dá aquele grito e fala, olha, não tô bem, tem alguma coisa errada aqui. Então, não espera isso, você não precisa esperar esses sussurros, essa fala do seu próprio corpo que depois vai aumentando o tom até ele gritar, né? Porque se você não vai prestando atenção, eu sempre falo isso, chega um momento ele para de sussurrar e ele vai berrar. Então, não espere esse sinal do seu organismo. Olhe para você antes, né? Mantenha esse olhar do autocuidado, essa mentalidade de se olhar, de se cuidar, de cuidar da sua saúde física, mental, emocional, né? Como tá ali, manter esse suporte, né? Do seu cotidiano, lidando melhor com as suas emoções, gerenciando o seu estresse cotidiano, as suas relações humanas, de que forma você está digerindo as coisas em todos os sentidos, né? Então, esse olhar de autocuidado é que vai fazer total diferença. E aí os óleos entram com essas pequenas doses, né? Essas pequenas gotas que vão fazer total diferença no nosso dia a dia. Então, não é a grande quantidade, não é isso que vai fazer. É a quantidade pequena, mais vezes, fazendo parte, inserida no seu dia a dia. E aí a gente vai ter, então, tranquilamente um uso tópico seguro. Então, nesse caso, só ficarem atentos, como eu disse, às porcentagens, a questões de crianças e idosos, né, com esse uso e manter, então, as aplicações dentro dessas recomendações que eu falei aí das letrinhas do óleo, já é tranquilo, tá? E agora a gente vai falar da terceira forma, então, de aplicação, que é o uso interno. Quais são os cuidados que a gente precisa ter com relação ao uso interno? O uso interno, ele também vai ter as duas formas, o uso direto e o uso indireto. O uso direto dos óleos essenciais para o uso interno vai ser quando você realmente pinga uma gotinha na água e toma, pinga uma sublingual, né, do óleo essencial ali direto na boca, faz uma ingestão de cápsula, preparada ali, o shotzinho que às vezes você faz para poder dar um up no seu sistema imunológico e tal, isso tudo é um uso direto da aromaterapia, tá? É uma visão voltada para alguma questão específica que você queira manter ou resolver, ou ter alguma questão ali, ou seja, você já tá com a visão do tratamento ou do benefício especificamente. O uso indireto seria o uso culinário. Então, já é uma outra visão. No uso culinário, você não vai ter um objetivo direto da aplicação, do benefício terapêutico dos óleos essenciais. Claro que você vai ser beneficiado da mesma forma que eu falei aí do uso aromático, através dos produtos de limpeza, dos produtos de higiene pessoal e tal. Vai acontecer o benefício terapêutico também, só que ele é muito pulverizado na forma culinária. Então, você vai buscar mais na forma culinária a questão do aroma, do sabor, né? De saborização, do toque, que ao invés de usar uma canela em pau, você vai usar o óleo essencial de canela. Você, ao invés de usar ali o limão, a raspa do limão, você vai usar o limão siciliano. Então, você quer ali, ao invés de usar a erva alecrim, a erva manjericão, você vai usar o óleo essencial de manjericão, o óleo essencial de alecrim. Então, você busca, na verdade, a saborização
né, de substituição, que claro, vai elevar a sua experiência culinária para outro nível, né? Porque ele é muito mais concentrado, né? Vem muito mais, marca muito mais a presença, e é uma forma muito prática também de você ter os benefícios da planta em si, da erva, nesse formato de óleo essencial. Mas é diferente de um uso direto, que é aquele que você quer realmente preservar completamente para ter os benefícios terapêuticos. Na culinária existe uma perda ali, então você pode utilizar na culinária com um pouco mais de tranquilidade, né, de uso contínuo e constante, do que você vai fazer do uso interno direto. Então, o óleo essencial na culinária, você pode usar de manhã, de tarde, de noite, porque você está usando ali num prato, ele está sendo ultra mega diluído, né? Outras pessoas vão se servir ali também daquela refeição, então ele tá mega diluído ali. Tem o aquecimento, às vezes, tem a perda no tempo que ele fica exposto no ambiente até você se alimentar, então não é igual você pingar uma gotinha do óleo na água e tomar, que aí você tá realmente absorvendo a gota integral ali para você. Então, eis a diferença do uso interno direto para o uso indireto, ou seja, o uso terapêutico e o uso culinário do óleo essencial. Então, o primeiro ponto com relação à segurança é que nem todos, mesmo sendo doTERRA, porque a gente só recomenda uso interno de óleos essenciais da doTERRA, porque é eis a maior preocupação que a gente tem, tá? Porque quando a gente fala dos benefícios e tudo mais do uso interno, você pode pensar que você pode pegar um óleo essencial qualquer de hortelã-pimenta aí, por exemplo, e tomar. Um óleo essencial qualquer de limão que você vê aí e tomar. Se você não tem a garantia da procedência, se você não sabe que ali tem exatamente apenas óleo essencial de limão, óleo essencial de hortelã-pimenta, não faça uso interno. Porque nesse momento você não tem filtro. O filtro da parte aromática, você tem o filtro do seu sistema olfativo. O filtro do uso tópico, você tem a sua pele. Agora, uso interno, você está colocando direto para dentro. Então, não tem filtro nenhum ali. Então, o risco de você fazer um uso de um óleo essencial adulterado, sabe, sei lá o que tem ali, e colocar para dentro você não sabe o que, é muito grande. Então, só façam realmente o uso interno quando você tiver uma certeza absoluta que ali é realmente um óleo essencial específico para isso, né? Para que seja doTERRA e que seja não somente doTERRA, mas que além de ser doTERRA, ele seja um óleo essencial que pode ser utilizado para uso interno, porque nem todo óleo essencial, nem toda planta é adequada para consumo interno. Então, a gente tem a lista dos óleos essenciais que podem ser utilizados para uso interno e aqueles que não devem, como, por exemplo, o Wintergreen. O Wintergreen é campeão nesse quesito, sempre vem, inclusive, com aquela tampa diferente, o Deep Blue e tudo, por causa disso, porque não é adequado para uso interno. É porque a planta, nesse caso, não deve ser ingerida dessa forma, através do óleo essencial. Já quando a gente tem os óleos essenciais de ervas, por exemplo, alecrim, manjericão, pimenta preta, canela, cravo, orégano, todos esses óleos essenciais podem ser utilizados de forma interna. Então, é preciso saber, alguns blends da doTERRA são, outros não. On Guard, por exemplo, você pode fazer uso interno, né, com tranquilidade. Já um Brief, por exemplo, não pode. O Deep Blue não pode. O Balance não pode. O Citrus Bliss não pode. Então, você tem lá, inclusive na nossa plataforma, a gente tem lá a lista dos que não são adequados para uso interno. Se você tiver dúvida, não faça uso sem saber que ele pode ser feito uso interno, tá? Então, essa é uma questão que precisa ser. A Cláudia tá falando aqui, estou assistindo a live produzindo pãozinho de quê? Recheado com tomate... Com tomate o quê? Com tomate confitado e manjericão. Nossa, que chique! Olha isso! Gente, nossa Deus! Né? Cláudia e suas culinárias. Cláudia e suas culinárias aromáticas aí pra gente. Porque daqui a pouco tá todo mundo pedindo a receita. Tá todo mundo pedindo a receita daqui a pouco. Então é isso, gente. Porque realmente a culinária com óleo essencial, ela eleva a sua culinária para outro nível. É outra coisa. Então você tem experiências gourmet de primeiríssima grandeza utilizando
os óleos essenciais. Então é incrível isso. E de uma forma muito tranquila. Só que também você precisa ter o cuidado até na culinária com o excesso de gotas, não tanto aí pela preocupação com o uso interno, mas porque senão se você erra na dose, você só vai sentir o sabor da canela, só vai ter o orégano, só vai ter o alecrim, você não percebe mais nada. Porque uma gotinha, gente, é uma explosão de sabor e de aroma. Então, esse cuidado de saber a dosagem certa, a forma de utilizar os óleos nessa culinária, né, através dos azeites aromáticos, enfim, preparar as bases para usar nas suas receitas, isso é incrível também, né? Mas para você realmente ter uma experiência agradável e não errar, porque se você realmente vai fazer um molho de tomate, por exemplo, e taca lá 2 gotas de orégano, você vai pensar, 2 gotinhas é nada, acabou, tá? É só orégano que tem no seu molho, você não percebe mais nada, vai ser só orégano. Então, esse tipo de cuidado só que a gente fala no uso culinário, dessa dose que tem que ser bem tranquila, né? Bem suave também. Mas com relação a essa questão do uso interno, a segurança que eu digo para vocês, sabendo que o uso interno é apenas de óleos essenciais específicos, tipo doTERRA, e também que sejam permitidos para uso interno, você precisa respeitar a dosagem interna, para uso interno, tá? Então, o que é uma dica para você? Não ultrapasse 6 gotas do óleo essencial, de um óleo essencial no mesmo dia, tá? Ou seja, se você vai fazer um uso, e nem seria de uma vez só, jamais. Então, por exemplo, vou usar 2 gotas 3 vezes ao dia. Acabou. É só isso que você vai fazer, 2 gotas 3 vezes ao dia. E normalmente isso é a dosagem máxima. Então, eu normalmente só recomendo fazer isso em períodos curtos de tempo. Então, isso é um tratamento que você vai fazer 2 gotas 3 vezes ao dia de no máximo uma semana. A gente não passa disso para uso interno específico de algum processo, a não ser que seja, por exemplo, um blend como o Smart Cess, que é um blend para acelerar o metabolismo e tal, a gente mantém ali, às vezes, 2 gotinhas, mas também você não vai prolongar isso demais, você vai fazer uma experiência ali de 30 dias, depois você vai reduzir, aí vai ser 1 gota só após as refeições, ou então só 2 vezes ao dia, você vai equilibrando, tudo, gente, é equilíbrio, mas jamais ultrapassem a dosagem de 6 gotas de um mesmo óleo naquele dia, tá? Então isso é importante. O limão siciliano, por exemplo, que a gente sempre fala do uso interno dele constante, contínuo, é o único óleo essencial que eu falo, não tenha dúvida de utilizá-lo constante. Eu já faço isso há 3 anos com os óleos essenciais do doTERRA, continuamente, eu faço de segunda a sexta e é maravilhoso. Então, pode utilizar tranquilamente, tá? Agora, óleos essenciais também mais fortes, mais intensos, com questões mais específicas, você vai utilizar de acordo com os protocolos para que você está sendo orientado para usar, né? Então, siga o protocolo. E alguns de uso preventivo, como a gente sempre fala, né? Uma gotinha do olíbano diariamente, uma gotinha do copaíba diariamente, tudo isso, gente, é altamente benéfico, tá? Vai manter a saúde do seu sistema neuroprotetor. Então, a gente tem vários benefícios aí, mas aí você não vai ficar usando aquela quantidade, é 1 gota por dia. 1 gota, né? E você pode fazer o que eu já dei a dica também, de fazer um rodízio. Então, normalmente eu faço isso. Como eu faço uso preventivo, então eu faço uma semana de 1 gota do olíbano, na outra semana 1 gota do copaíba, na outra semana 1 gota do DDR Prime, na outra semana 1 gota do cúrcuma, o turmeric, né? Que é o açafrão. Na outra semana, 1 gota do Yarropon. Na outra semana, o Zendocrine. Depois eu volto lá no início de novo. Então, eu vou mantendo esse ciclo, dando a janelinha de final de semana livre, que é uma opção que eu sempre faço, e tranquilo. E é 1 gota. Então, eu não uso 1 gota do copaíba, 1 gota do olíbano, 1 gota do Zendocrine, 1 gota do Yarropon, tudo no mesmo dia. Eu vou fazendo esse movimento, porque aí você vai mantendo o suporte. Então, você tem essas ideias. Já o uso dos óleos essenciais na culinária precisa contar também com bases corretas para carreá-los. É isso aí, ó. Então, é a dica que eu dei. Então, saber utilizar da forma correta, utilizar através das bases, não é apenas ir lá e pingar a gota direto e achar que tá tudo resolvido. Então, a culinária com os óleos essenciais é uma arte. Então, você pode aprender aí a fazer coisas sensacionais nesse caso, tá? Fabíola, só o Lemon Shot. E isso, esse shot do Lemon é incrível, diariamente, só benefícios, né? Então aí você pode ir intercalando outros óleos,
né, no seu cotidiano, que sejam interessantes, que venham trazer esse sistema de detox, fazer um detox periódico, cuidar da saúde do fígado, do seu metabolismo, né, ou seja, perceber e eleger naquele momento quais são os óleos que seriam interessantes para que eu utilize de forma interna. Então, fazer isso com equilíbrio, com tranquilidade, pouquíssimas gotas, pouquíssima dose e por períodos, às vezes, curtos de tempo, de acordo com o que você precisa, tá? E alguns aí com uso preventivo, você vai abrindo as janelas terapêuticas. Só cuidado com o excesso, tá? Só cuidado com o excesso. Então, tendo essa noção, tendo esse controle, tendo esse equilíbrio, é maravilhoso, tá bom? Aí, ó, esses de rodízio tem que dar um tempo. Não, normalmente eu faço isso, eu faço uma semana, de segunda a sexta, dou intervalo do final de semana, e aí na segunda eu começo o outro. Aí tomo de novo de segunda a sexta, dou intervalo do final de semana, na segunda eu começo o outro. E quando termina eu volto no ciclo de novo. Então eu sempre mantenho assim, e é um efeito que eu acho assim muito legal, porque a sensação que dá é que na hora que um já deu o suporte, aí chega outro para aquele pontinho que aquele outro não alcançou. Então, você tem aquela sensação de estar num fluxo o tempo inteiro de cuidado. Então, sempre tem aquele óleo que vai ser mais adequado, vai ser mais encaminhado ou para o seu fígado, ou para o seu estômago, né? Ou para o seu intestino, para o seu sistema circulatório. Então, a gente vai conduzindo por aí, tá bom? Gente, tranquilo? Já vi aqui que, ó, estamos no horário de encerrar por hoje. Espero que tenham gostado, tenha dado aí uma clareada de que não é preciso ter neura, apenas tendo noção, gente, aprendeu isso que eu falei hoje, tá sossegado. Aprendeu isso que eu falei hoje, acabou. Então assiste essa live de novo, ela vai ficar disponível no meu canal do YouTube. Para quem vier com dúvida com vocês, encaminhem essa live para poder assistir, porque você dominou isso que eu falei aqui hoje, acabou, não tem mais, é pro resto da sua vida. Usa assim sempre, tá? E fora isso, pense no seguinte, ou você tá abusando ou você tá com neura. Nenhum dos dois caminhos aí vai ser legal, tá? Então mantenha o equilíbrio que sempre vai dar tudo certo aí, tá bom? Aí a Sandra falou em DDR Prime, pode ser ingerido? Pode e deve, tá? Ele é maravilhoso para suporte do seu organismo como um todo, ele é regenerador, atua no DNA da célula, incrível. Esse aí vale muito a pena, tem óleos incríveis aí, pode fazer o uso interno dele assim, uma gotinha nesse rodízio só vai fazer bem, tá bom? Gente, e aí eu vou deixar combinado com vocês que a partir de semana que vem, porque a gente fez aquela live dos depoimentos e o pessoal acho que gostou muito, tinha muita gente que veio falar comigo que não conseguiu participar, tentou entrar e não conseguiu para falar sobre o seu depoimento. Então, como deu super certo e vocês gostaram muito, eu quero combinar com vocês o seguinte, a partir da próxima live, eu vou fazer o tema normal da semana, algo assim, e eu sempre vou deixar alguns minutos finais para um de vocês entrar falando comigo, tá? Seja sobre o seu depoimento pessoal, pode ser sobre o tema que a gente estiver falando, ou pode ser o seu depoimento com o uso dos olhos. Eu quero ouvir você, tá? Então, para ter mais oportunidade de vocês participarem, principalmente aqueles que não conseguiram participar aquele dia, eu vou fazer isso, então, recorrente nas nossas lives a partir de semana que vem. Então, você que quer falar um pouquinho sobre isso, sobre os seus benefícios, sobre o seu depoimento, a forma como os olhos têm transformado a sua vida aí, que eu quero muito ouvir você. A gente vai começar a fazer isso na semana que vem, então toda semana, alguns minutos para vocês falarem aí comigo, tá bom? Então já fica valendo a partir de semana que vem. Hoje ficamos por aqui. Gente, muita gratidão, beijo, 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 luz, paz e bem sempre. Até. Tchau, tchau.